mais diálogo entre a literatura brasileira e a que é feita em outros pontos da América Latina do que normalmente imaginamos. Quem defende esta tese é o professor Eduardo de Faria Coutinho, nosso entrevistado de hoje. Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Coutinho se dedica à literatura comparada e à obra de João Guimarães Rosa. Na dica de leituras, vamos olhar 2 mergulhos na poesia. Vamos ler João Cabral, Uma Fala Solâmina, de Antônio Carlos Sequim, e da Inutilidade da Poesia, de Antônio Brasileiro. Agora a gente fica com Eduardo de Faria Coutinho. Professor, o seu trabalho primordial é falar da literatura comparativa. Né? Nós estamos aqui no seminário sobre a literatura do Cortázar, um grande autor latino-americano, e sempre houve um mito de que faltava um diálogo entre a literatura brasileira e a literatura hispano-americana. Como é que o senhor vê essa crítica? Eu acho que sempre existiu, de fato, uma barreira entre o Brasil e os países da América Hispânica, não só em termos de literatura, mas em geral. Né? Mas essa é uma barreira que vem se lutando por ultrapassar já há algum tempo, inclusive desde que eu comecei trabalhando com autores hispano-americanos e brasileiros, na década de 70, quando eu fiz minha pós-graduação nos Estados Unidos, já fiz um esforço nesse sentido. E já vi algumas outras pessoas também fazendo esse mesmo esforço. E eu acho que isso tem sido... isso vem avançando gradativamente. Eu acho que nós estamos conquistando espaços cada vez maiores de integração entre os nossos países, entre o Brasil e os países da Hispano-América, sem dúvida alguma. Como é que está se dando esse diálogo, né? Porque há a barreira da língua, tudo bem? Exato. É uma barreira, claro, mas que me parece que não é a principal barreira. Né? Como é que está se dando esse diálogo? Bom, tem havido uma série de tentativas de aproximação. Né? Por exemplo, aqui no Brasil nós estamos estudando espanhol cada vez mais, né? Inclusive agora até no ensino médio, né? Coisa que antes não se fazia, e há cursos de literatura, por exemplo, hispano-americana em diversas universidades nossas. Né? Lá na UFRJ mesmo, onde eu trabalho, onde eu sou titular de literatura comparada, nós temos já uma tradição longa nesse sentido. A professora Bela Joseph, por exemplo, hoje falecida, que desenvolveu muitos estudos de literatura hispano-americana. E a mesma coisa ocorre na USP, por exemplo, também, e em diversas outras universidades do nosso país. E na Hispano-América, embora em menor escala, eu acho que tem havido tentativas cada vez maiores também de aproximação. Eu mesmo tenho dado cursos, às vezes em algumas universidades hispano-americanas. Por exemplo, na Universidade de Córdoba, na Argentina, eu tenho dado curso com certa frequência. Também na Universidade de Pereira, na Colômbia, agora mesmo estou indo no final desse mês, para dar um curso. Então, tem havido tentativas de troca de professores, o que é mais um passo também para essa aproximação. Né? Publicações conjuntas é outra coisa também. Tem-se procurado desenvolver publicações conjuntas sobre autores brasileiros, autores hispano-americanos. Agora mesmo eu estou lançando um livro nesse sentido, com textos meus, de autores brasileiros e hispano-americanos. E não sou o único, tem outras pessoas, muitas, fazendo isso também. Mas esse diálogo, a professora Bela já vinha desde a década de 60 trabalhando esses temas, né? Mas há um aspecto interessante. Eu já vi várias declarações de alguns autores que liam os autores brasileiros lá, e a gente lia as pessoas aqui. Há uma crônica clássica do Gabriel Garcia Marques, que ele faz uma crítica ao 15 de Raquel de Queiroz. Né? Quer dizer, já se dava esse trânsito. O pessoal da década de 30, como o Graciliano Ramos, publicava na Argentina. Mas eram casos mais específicos, mais isolados. Isso não existia como um movimento maior, né? Como um grupo de pessoas maior, um grupo maior de pessoas não chegava a fazer isso. Inclusive, não havia nas universidades estudos mais desenvolvidos nesse sentido.
a não ser casos específicos, como você mencionou, e como eu estou dizendo também que conheci alguns. Mas são casos isolados, casos específicos. Realmente não havia estudos mais aprofundados e não havia uma preocupação muito grande de entrosamento mesmo, né? E isso agora está avançando bastante. Eu já vi na Argentina prateleiras com Clarice Lispector, Osman Lins e tal. Quer dizer, já é um bom avanço. Claro, né? claro. Agora, assim, um dos grandes objetos de seu trabalho como acadêmico tem sido o Guimarães Rosa, que o senhor escreveu muito sobre Guimarães Rosa. E há sempre algo de novo a ser descoberto no Guimarães. Com certeza, com certeza. Como é que... Ele também foi traduzido para a América Hispânica, né? Exato. Como é que se dá a leitura do Guimarães Rosa nesses países também? Olha, há uma tradução do Grande Sertão Veredas que é considerada uma das traduções boas, porque Rosa não foi muito feliz com as traduções dos seus livros, né? Por exemplo, a tradução inglesa não foi muito boa, a francesa também não, tanto que agora estão fazendo novas. Mas a tradução espanhola é uma tradução boa, foi feita por um intelectual, o Ángel Crespo, e é uma tradução bastante bem vista. E essa tradução é conhecida no mundo hispano-americano. Inclusive, uma coisa interessante é que quando se fala, geralmente, do boom do romance latino-americano, que ocorreu em meados do século XX, do século passado, o autor que é incluído nesse boom, nesse grupo, nesse conjunto, é exatamente Guimarães Rosa. Alguns outros também, Jorge Amado, por exemplo, mas o Guimarães Rosa está sempre presente, é uma figura constante. Inclusive, eu trabalhei o Rosa em contraponto, justamente, dentro da literatura comparada, no meu mestrado nos Estados Unidos. E depois, no doutorado, trabalhei o Rosa também em contraponto com alguns autores também hispano-americanos, como Garcia Marques e Vargas Llosa. Então, sim, diga. Não, o Guimarães Rosa é interessante, quer dizer, a visão de colocá-lo junto a esses autores é uma coisa até previsível, porque ele trabalhava aquela contradição entre o arcaico e o moderno, né? Exato. Coisa que foi muito trabalhada pelo Gabriel Garcia Marques, pelo Bioil Casares, pelo Manuel Scorza, né? Quer dizer, eles trabalharam muito em comum, né? Quer dizer, e onde é que se dão mais esses encontros? Inclusive, por exemplo, toda a preocupação com a forma literária, né? Com a revolução da forma. Porque para Guimarães Rosa, como para Cortázar também, e agora é o seminário de Cortázar, então é bom até que falemos sobre ele, né? Justamente um dos pontos de destaque na obra dos dois é essa revolução da forma que ambos levam adiante, né? Porque a proposta deles, a ideia deles, é de que para se mudar estruturas de pensamento, que é quando se muda realmente alguma coisa, é quando a gente muda estruturas de pensamento. E para mudar as estruturas de pensamento é preciso romper com a forma linguística estratificada e buscar construir algo novo, buscar investigar as possibilidades que a linguagem oferece justamente de construção de alguma coisa nova ali dentro. Isso é o que Cortázar vai fazer o tempo todo, rompendo com a forma tradicional do romance, por exemplo. Ele faz isso no seu romance O Jogo da Amarelinha, na Rayuela, o tempo inteiro. E Guimarães Rosa faz também com a língua, no sentido mais estrito, e faz também com o romance, com a narrativa. O Grande Sertão Veredas é o exemplo disso, né? Que permite uma leitura multifacetária, uma dinâmica, porque... Exatamente. Você tem várias leituras do Grandes Sertões. Você tem uma leitura quase que folclórica do sertão, sertão arcaico. Você tem uma grande história de amor. Você tem uma grande psicologia do homem, aquela discussão eterna dele com Deus, com o diabo, com as várias formas de religião. Quer dizer, enfim, é como ele mesmo diz, né? Ele tem uma frase dele que eu acho fantástica no Grandes Sertões, que ele diz assim: em matéria de religião, bebo água de todo o rio. De todos os rios. Dá para beber água de todos os rios, claro, no Grandes Sertões, né? Exato. Inclusive, uma das ideias também de ambos, tanto de Cortázar quanto de Guimarães Rosa, completando essa aproximação entre os dois, está exatamente no fato de eles quererem buscar um tipo de leitor que se torne um copartícipe do processo criador.
Um leitor que se envolva com a narrativa de tal modo que se torne um coparticipante da narrativa. Alguém que vai construir junto com o autor aquela narrativa. Então, o que eles fazem é dar uma espécie de um esqueleto, né, para exigir do leitor essa participação. Nesse sentido, eles estão muito próximos do que nós podemos chamar de obra aberta, né? A obra aberta do Umberto Eco, por exemplo, que foi um livro extraordinário, que foi lançado nos anos 60 e que não foi muito compreendido na época em que saiu. As pessoas achavam que a obra aberta era aquela que permitia várias interpretações. Se fosse isso, toda obra literária seria aberta, porque pelo seu próprio caráter polissêmico, que permite múltiplas interpretações. Na verdade, a obra aberta para Umberto Eco é aquela que exige a participação do leitor. Então, por exemplo, é o caso da música de jazz. O jazz, que é uma composição deixada em aberto para que o intérprete a complemente. É o caso de uma escultura, por exemplo, como o Mobile. O Mobile seria uma obra aberta, que é uma escultura em movimento. Então, ela requer o toque do fruidor. A gente vai a uma exposição de Mobile, por exemplo, enquanto uma plaqueta, diferente daquela plaqueta antipática, tradicional que a gente encontra no museu, não toque. Né? Na exposição de Mobile, nós vamos ter a plaqueta toque, porque é justamente com o dedo do fruidor que a obra vai se complementar. E a mesma coisa, Ray Whale é um exemplo típico disso. Ele abre o romance com um quadrinho de direções em que ele diz: este livro é muitos livros, mas é sobretudo 2 livros. E ele oferece 2 possibilidades de leitura ali. A primeira seria ler do capítulo 1 ao 53, se não me engano, 56, e aí nós teríamos uma leitura tradicional seguindo uma ordem pré-determinada, embora se trate de um antirromance, não um romance no sentido tradicional, na medida em que ele tem uma ruptura do tempo e do espaço tradicionais da narrativa. Mas, de qualquer maneira, há uma sequência na leitura que justificaria essa leitura ainda tradicional. E a segunda possibilidade que ele oferece é ler fazer essa leitura primeiro e complementá-la lendo os capítulos que ele chama de prescindíveis, que são um conglomerado de capítulos que incluem desde textos criados por ele até fragmentos extraídos de jornal, de revista, etc., da época, que falam sobre a arte de escrever. Né? Então é muito interessante porque são todos textos diversos que falam sobre a narrativa, sobre a sua concepção de obra de arte, a sua concepção de uma obra literária, de o que é um romance. Né? Então, na verdade, é um meta-romance isso. É um romance e um meta-romance. E nós podemos ler fazendo essa opção. Mas, como ele mesmo diz, é muitos livros, não são só 2. Então, nós podemos ler também, por exemplo, começando pelo meta-romance e depois ler o romance. Ou podemos ler numa ordem diferente daquela que ele oferece nesse quadrinho de direções que ele dá no começo, em que no final de cada capítulo ele indica o capítulo para o qual nós devemos ir. Daí o título, inclusive, o jogo da amarelinha, porque você lê pulando as casinhas, né, saltando, como no jogo da amarelinha. E a ideia é essa mesmo, de que escrever é um jogo, é um processo lúdico como a própria vida é. Né? Eu quando fiz uma primeira leitura linear, anos depois eu reli, seguindo aquelas orientações dele de pular os capítulos. E aí você tem um outro resultado. Um outro romance. Exatamente. Um outro romance. Exatamente. E isso, de certa forma, influenciou toda aquela geração do chamado boom do conto brasileiro. Né? O Inácio de Loyola Brandão, o vários Drummond, autores. Né? O Roberto Drummond. Eu lembro muito, quando eu reli o Jogo das Amarelinhas, eu lembrava muito do Zero. Exatamente. Do Inácio de Loyola Brandão. Né? Quer dizer, que tinha essa polissemia narrativa. Né? Inclusive, outro ponto interessante também de relação entre os dois, e você tocou na questão do diabo, no Grande Sertão, é exatamente o uso de categorias como o fantástico, o real maravilhoso, o insólito, né? E aí eu até estabeleceria uma distinção. No caso de Cortázar, ele usa com frequência o fantástico. O fantástico é quando nós temos um universo concreto, né, cotidiano, e subitamente, nesse universo concreto, se insinua uma nota de sobrenaturalidade. Okay? E o personagem hesita naquele momento e o leitor hesita com ele. Né? Então aí nós teríamos uma situação de fantástico, em que se fica na linha divisória entre o real e o sobrenatural, mas sem ultrapassar a barreira do sobrenatural. No realismo maravilhoso ou mágico, nós ultrapassamos essa barreira. É o caso de Garcia Marques com Oceano de Solidão.
né? Em que, ao mesmo tempo que nós temos episódios bastante concretos ali, como a greve da Companhia Bananeira, o massacre dos operários, nós temos também levitações, né? Temos pessoas trafegando em tapetes voadores pelos céus de Macondo. Já no Grande Sertão Veredas de Rosa, eu diria que nós estamos mais numa linha do insólito ainda, porque esse elemento de sobrenaturalidade se insinua através do mítico, mas esse mito não chega a se concretizar. Por exemplo, o diabo não aparece concretamente no Grande Sertão Veredas. Ele não adquire uma forma concreta. Então, nós não chegamos a ter nem a dimensão do fantástico, nem do real maravilhoso. Estamos na linha do insólito. Mas o que eles têm em comum, todas essas categorias, é que todas elas questionam a tirania da lógica racionalista. A lógica racionalista como única forma de aprender o real, né? Essa é a grande tônica que vai atravessar todas essas narrativas. E agora a presença dele é tão profunda, tão marcante, do diabo na obra do Rosas, que tem um aspecto curioso. Quando o Donald Sherlock foi traduzir o Joyce, do Ulisses, do Joyce, onde ele faz várias referências ao diabo também, e tem vários, ele pescou em Guimarães Rosa para encontrar os nomes do diabo. Né? Porque cada aparição... uma quantidade de nomes, de termos que correspondem ao nome do diabo. Né? Porque cada aparição é uma nova entidade. Exatamente. Né? Exatamente. Muitos deles são extraídos do universo sertanejo mesmo, o que é uma coisa curiosa, porque ele recria esse universo sertanejo. O universo sertanejo não é, em momento algum, uma cópia fiel da realidade, né? Pelo contrário, ele é recriado no universo rosiano. E se modifica em muitos aspectos, evidentemente. É um sertão construído na linguagem, né? Mas, justamente, esses elementos estão presentes. O elemento mítico está presente ali, do mesmo modo que o elemento racionalista também está. E o que é interessante é que os dois não se excluem. Eles coexistem em conflito. Isso é que é interessante, né? Daí o questionamento da racionalidade pura, né? Como única forma de aprender o real. Essa questão da linguagem em Guimarães Rosa, que é uma coisa muito, muito debatida, muito curiosa, há um depoimento do Graciliano Ramos, que foi júri no prêmio em que ele concorreu com o Sagarana. Né? Ele se inscreve no concurso literário da José Olímpio com o Sagarana, e o Guimarães Rosa diz: inicialmente eu fui catar no dicionário o que eram aquelas palavras. Mas logo eu entendi que essa busca era inútil, porque essas palavras, na verdade, não existiam. Elas estavam inseridas no texto de tal maneira que ela era uma forma literária também. Exato. Né? Quer dizer, aquele trabalho de linguagem, mais do que um mero neologismo, ele era... O próprio termo Sagarana já é isso. Claro, né? Claro. Guimarães Rosa explora isso ao máximo, né? Ou seja, ele utiliza, por exemplo, expressões, para falar do léxico, por exemplo, como exemplo, né? Ele utiliza expressões, algumas delas criadas por ele, que seriam os neologismos, mas outras que são presentes no universo sertanejo. E não apenas ali. Ele utiliza termos de todas as regiões do Brasil, por exemplo. E utiliza textos, alguns deles, inclusive, arcaicos, que são arcaísmos. Né? Termos, por exemplo, que entraram no Brasil na época do descobrimento, no século XVI, e que permaneceram ali, desapareceram nas grandes cidades, né? Por causa da evolução da língua, mas permaneceram ali, como arcaísmos naquelas regiões, porque havia pouco contato com outros grupos. Né? Então, aquelas palavras permaneceram ali e até hoje existem naqueles locais. E ele também inclui, então, a linguagem dele, o léxico dele, já que estamos falando do léxico, se compõe de regionalismos com universalismos, se compõe de neologismos com expressões, com arcaísmos. Então, esses termos todos coexistem ali. E é uma construção que é dele, na verdade, e que não corresponde a nenhuma linguagem falada em nenhuma região do Brasil. Né? Inclusive, o que ele faz é procurar, mais uma vez, aquela ideia de tentar induzir o leitor à reflexão. Então, o que ele faz para induzir o leitor à reflexão? Só para dar um exemplo, no plano da língua, ele pega, por exemplo, um termo como... Nós estamos lendo o Grande Sertão Veredas e, de repente, nos deparamos com um termo como sozinhozinho. Né? A primeira reação do leitor é de estranhamento. Por que a reduplicação daquele sufixo diminutivo? Né?
Então, se nós começamos a pensar sobre isso, nós vamos ver que, originariamente, a palavra só era diferente de sozinho. Sozinho era só maisinho, ou seja, tinha esse diminutivo de intensidade que significava muito só. Então, só era uma coisa, muito só era outra. Né? Mas, com o passar dos tempos, a linguagem se desgastou de tal maneira que hoje nós dizemos fulano está sozinho, fulano está só, como se fossem sinônimos. Né? Então, justamente, quando ele reduplica o sufixo, ele está chamando atenção para esse sentido originário do termo, né? Que se perdeu com o tempo, que se desgastou com o tempo. E, com isso, ele está induzindo o leitor a pensar, porque o processo é sempre o mesmo. Você causa um estranhamento no início, né? E, com isso, é induzido a pensar. O nonada é um arcaísmo, né, e tal, mas eu lembro de uma outra expressão dele, que ele fala de um homem velho, que era muito velho, ele era muito... Aí ele já é velhaco, Exato. Ele chama de velhaco até, né? É uma subversão quase da língua, claro, também. Outra coisa curiosa que eu me lembrei agora, você falando também, por exemplo, uma expressão como fulano está no mato sem cachorro, né? Que nós usamos normalmente, mas nunca pensamos no sentido dela, né? E Rosa emprega isso no sentido literal. Um indivíduo que vai para o mato, perde o cachorro, com o cachorro, perde o cachorro e fica completamente desorientado ali naquele local. Então, ele, ao fazer isso, ele está chamando a atenção exatamente para o sentido da expressão, que quando nós utilizamos a expressão, nós não pensamos nesse sentido. Né? E ele traz à tona esse sentido ao fazer isso. Então, é muito interessante. Um outro caso também, há um conto de Sagarana chamado... São Marcos, em que o indivíduo fica subitamente cego por efeito de feitiçaria. Então, ele para num dado momento e comenta: para mim as coisas estavam pretas. Não, estavam literalmente pretas, porque ele não estava de fato enxergando nada. Era uma dimensão fantástica. Exatamente, né? Quer dizer, um universo extraordinário, né? Professor, muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Foi uma conversa agradabilíssima. Muito obrigado. Muito obrigado. Não se explica a poesia. A assertiva é bem difundida e encerra lastros de verdade. No entanto, quem analisa a poesia muitas vezes não quer explicá-la, mas apenas revelar as condições de sua leitura. É o caso de Antônio Carlos Sequim. Ele acaba de reunir no livro João Cabral, Uma Fala Só Lâmina, lançado pela Cosac Naif, os estudos que fez ao longo de 30 anos sobre a poesia de João Cabral de Melo Neto. São textos claros que, mesmo quando se voltam aos jargões acadêmicos, não perdem esta claridade. Aliás, Antônio Carlos Sequim costuma comparar a poesia de João Cabral à claridade sertaneja. Ali o sol, de tão intenso, chega a embaçar a visão. Com a poesia cabralina se dá o mesmo fenômeno. O poeta renegou o lirismo, mas escreveu versos como Belo como a última onda, que o fim do mar sempre adia, e poemas como Paisagem pelo telefone. Cabral, como todo poeta, era um fingidor, e Sequim acompanha seus poemas como quem busca desbastá-los dos fingimentos. O resultado são ensaios lúcidos, escritos com clareza, com embasamento técnico, mas também com toques poéticos. João Cabral é um poeta que toca em feridas abertas e desperta consciências. Mas para Antônio Brasileiro, o que ocorre hoje é bem diferente. Nenhum poeta oferece perigo, aquele perigo que fez Platão expulsá-los de sua república. Antônio escreveu Da Inutilidade da Poesia, publicado pelas 7 Letras, um ensaio onde, a partir dos pensamentos de Baudelaire, Valéry e Heidegger, busca encontrar uma utilidade para o fazer poético. Inicialmente, é preciso dizer que Antônio Brasileiro não é um trágico, para quem tudo está perdido. Sua visão é que a poesia ainda tem o poder de despertar consciências, mas a leitura é que anda doente. Cada vez mais, os leitores buscam apenas o sentido lato das expressões, fogem das metáforas, correm das entrelinhas. E aí perdem o sentido maior da poesia. Desta forma, ela, de tão útil, torna-se uma inutilidade, mesmo sem perder a força e a vitalidade.
para buscar a grande utilidade de uma poética. João Cabral, uma fala solâmina, de Antônio Carlos Sequim, e da inutilidade da poesia, de Antônio Brasileiro. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.